A mata fechada parecia engolir cada som. A floresta densa, úmida e quente era um labirinto de folhas largas, troncos retorcidos e trilhas estreitas que serpenteavam como veias entre a vida e a morte. A tropa brasileira avançava devagar, arrastando as botas afundadas na lama marrom, enquanto mosquitos uniam em volta de rostos cansados. A guerra já havia tirado muito daqueles homens comida, paz, segurança e, acima de tudo, a certeza de que veriam o dia seguinte. Mas ninguém imaginava que, naquela tarde abafada, o destino lhes apresentaria algo completamente diferente do horror constante das batalhas. O soldado Dias, um homem magro, com barba rala e olhar endurecido pela fome, caminhava na retaguarda quando ouviu um som quase imperceptível, um soluço. Não era o choro rouco de um soldado ferido, também não era o rugido de animais da mata. Era algo mais leve, frágil, que parecia fora de lugar naquele ambiente de dor. Ele parou, ergueu a mão e fez sinal para o restante da coluna. O tenente Alcides, que marchava à frente, virou-se imediatamente. "O que houve?" perguntou, com voz baixa, já ciente de que qualquer barulho estranho poderia indicar inimigos próximos. Dias inclinou a cabeça, tentando ouvir novamente. E lá estava. Outro soluço, mais fraco, mais curto, mas claramente humano. O tenente sinalizou para que todos se abaixassem. Homens cansados se esconderam atrás de troncos, apontando armas com mãos trêmulas. A tensão subiu como um vapor quente. Por alguns segundos, ninguém respirou fundo. O som repetiu mais uma vez, agora mais claro. Era choro. Choro infantil. "Vamos ver", murmurou o tenente, escolhendo 2 homens para acompanhá-lo. Dias e o cabo Reinaldo, o mais experiente na leitura de rastros. Eles avançaram devagar, afastando folhas com a ponta dos rifles, cada passo medido para não pisar em ramos secos. O choro estava perto, talvez a poucos metros. Dias sentia o coração bater mais rápido. Era estranho. Inimigos não choravam assim. Soldados paraguaios, mesmo jovens, eram treinados para sufocar o medo. Crianças? Não. Quando empurraram um amontoado de folhas maiores, viram 5 meninas paraguaias encostadas no tronco caído de uma árvore. A mais velha devia ter 12 anos. A mais nova, talvez 6. Todas magras, com roupas rasgadas, pés sujos de lama e olhos enormes, arregalados de puro pavor. Uma delas segurava um pedaço de lenha como arma improvisada. A menor chorava sem som, apenas com o corpo tremendo. Ao ver os soldados brasileiros, as meninas tentaram se encolher ainda mais. Dias abaixou o rifle imediatamente e ergueu as mãos num gesto de paz, algo que raramente tinha chance de fazer na guerra. "Calma, calma. Não vamos machucar vocês", disse ele, com voz suave, tirando o capacete devagar. O tenente se aproximou com cuidado, agachando-se para ficar na altura delas. "Estão sozinhas?" perguntou. A mais velha, uma menina de cabelos longos e sujos, assentiu lentamente com a cabeça. "Há quanto tempo não comem?" Ela levantou o braço, tremendo, e mostrou 3 dedos. 3 dias. O estômago de Dias se revirou. Ele sabia o que significava 3 dias sem comida naquela mata. Nem adulto suportava. Criança, menos ainda. Ele enfiou a mão no bolso e tirou sua última ração pessoal, um pedaço pequeno de rapadura, que ele guardava com cuidado para as marchas mais longas. A mão dele tremia quando entregou o doce à menina mais velha. Ela ficou imóvel por um instante, analisando se era seguro. Depois pegou, abriu devagar e repartiu igualmente entre as 4 menores antes de comer o que lhe cabia. Esse gesto atingiu Dias como uma facada no peito. Era tão raro ver alguém dividir comida na guerra, especialmente quando se tinha tão pouco. Para ele, aquilo não era apenas fome, era caráter, era humanidade nascendo no meio da destruição. O tenente Alcides
tomou a decisão ali mesmo. Vamos levá-las para o acampamento. Aqui, elas não sobrevivem mais uma noite. Reinaldo olhou para ele, surpreso. E se o comando reclamar? Que reclamem comigo. Criança não é inimigo. Com cuidado, os soldados pegaram as meninas nos braços. A menor desabou de fraqueza assim que Dias a ergueu. O corpo dela era leve demais, como se fosse só pele e ossos. Ele sentiu o calor da febre em sua testa. Aquilo apertou ainda mais o peito dele. Era como carregar a própria fragilidade humana. A tropa inteira ficou em silêncio quando os três retornaram, trazendo as meninas. Alguns soldados abaixaram os rifles automaticamente, outros deram alguns passos para trás, como se não acreditassem no que viam. Em meio à brutalidade da guerra, 5 crianças eram a última coisa que esperavam encontrar. Naquele instante, algo mudou no acampamento. Os homens, tão acostumados à dor, à morte e à violência, sentiram algo voltar ao peito, algo que a guerra havia apagado fazia meses, compaixão. E sem que percebessem, aquele encontro na mata marcaria o início de um capítulo que poucos historiadores conheceram e que nenhum soldado esqueceu. Os anjos do acampamento acabavam de ser encontrados. A chegada das meninas ao acampamento brasileiro provocou um silêncio que nenhum disparo de fuzil conseguiria reproduzir. Os soldados, acostumados a emboscadas, fome, doenças e mortes diárias, simplesmente ficaram parados, observando aquelas 5 crianças frágeis, tremendo de frio e medo, agarradas umas às outras como se qualquer soldado armado pudesse ser o último rosto que veriam. O tenente Alcides caminhou à frente, carregando a menor nos braços. A menina parecia estar dormindo, mas qualquer um que conhecia a guerra sabia a verdade. Era o corpo desligando para economizar energia. A febre fazia sua pele brilhar sob a luz fraca do fim de tarde. Elas estavam sozinhas na mata, disse o tenente, sem levantar a voz. Há 3 dias sem comer. Os soldados se entreolharam. Alguns engoliram seco. 3 dias sem comida era demais, até para adultos acostumados à vida militar. Para crianças, era uma sentença de morte lenta. Um veterano chamado Norato, homem duro como a casca de um tronco antigo, aproximou-se devagar. Ele tinha perdido 2 filhos pequenos anos antes, vítimas de febre em seu vilarejo. Ao ver as meninas, seus olhos se suavizaram de um jeito que ninguém lembrava de ter visto. Sem pedir permissão, tirou o cantil preso ao cinto e o ofereceu à menina de cabelos longos, a mais velha do grupo. Ela hesitou por um segundo, então deu um gole curto, cuidadoso, depois passou o cantil para as outras, repetindo o mesmo gesto que tinha feito com a rapadura de Dias, sempre dividindo, sempre colocando as outras antes de si. Aquela atitude, mais do que qualquer palavra, conquistou o coração da tropa. A partir dali, todos queriam ajudar. O cabo Reinaldo rasgou a parte inferior da própria farda para improvisar bandagens para cobrir as feridas nas pernas das meninas. Um soldado de 19 anos, chamado Peçanha, correu até sua barraca e voltou com um cobertor rasgado, a única proteção que ele tinha contra o frio noturno. Ele o colocou sobre as crianças sem pensar 2 vezes. Vai fazer falta para você, comentou um colega. Peçanha apenas balançou a cabeça. Elas precisam mais. O acampamento, antes um lugar de rostos endurecidos, transformou-se numa pequena aldeia improvisada de cuidado. Alguns soldados recolheram folhas secas e fizeram uma cama macia perto da fogueira. Outros aqueceram água em panelas de metal para lavar as mãos, o rosto e os pés das pequenas. O médico da tropa, apesar de ter poucos recursos, examinou rapidamente a menor, a que estava inconsciente. Ela está com febre forte, disse ele, preocupado. Pode ser desidratação ou o começo de uma infecção. Ela vai sobreviver? Perguntou Dias, com um nó na garganta. O médico olhou para a menina imóvel, a respiração fraca, o rosto sujo de terra. Se não tiver forças para passar da madrugada. Talvez não. Aquelas palavras caíram sobre os soldados como uma pedra.
A guerra já havia tirado muitos companheiros, mas perder uma criança? Aquilo era diferente. Aquilo era inaceitável. E foi então que aconteceu a primeira cena que marcaria o nome das meninas para sempre. Naquele momento, enquanto os soldados se reuniam para decidir o que fazer, uma das meninas, a segunda mais velha, de tranças escuras, ajoelhou-se ao lado da menor e começou a cantar muito baixinho, quase como um sussurro. A melodia era suave, melancólica, uma canção típica das aldeias paraguaias. A tropa inteira ficou em silêncio. A menina cantou enquanto segurava a mão da irmã, como se quisesse impedir que ela deslizasse de vez para um sono sem volta. A estrada da guerra sempre arrastava vidas para longe, mas ali, naquela noite, uma voz infantil tentava puxar uma vida de volta. Os soldados assistiram, como se estivessem diante de algo sagrado. Norato abaixou a cabeça e enxugou os olhos discretamente. Reinaldo respirou fundo, tentando disfarçar a emoção. Peçanha ficou imóvel, como se não quisesse atrapalhar o momento. A canção durou alguns minutos, mas ecoou por muito mais tempo dentro de cada homem ali. Quando terminou, a menor mexeu os dedos. Apenas isso, um movimento leve, quase invisível, mas suficiente para fazer os soldados se entreolharem com esperança. Ela ouviu, disse o médico. Ainda está lutando. A partir dali, os cuidados se intensificaram. Os soldados dividiram suas rações migalhas de farinha, pontas de pão duro, um pouco de carne salgada. Nada era farto, mas tudo era entregue com carinho. Era como se, de repente, a fome deles fosse suportável, mas a das meninas, não. E assim a tropa inteira começou a mudar. Aqueles homens exaustos, que semanas antes só pensavam em sobreviver mais um dia, agora tinham um novo propósito: proteger as 5 pequenas paraguaias. Elas passaram a dormir entre as barracas, sempre guardadas por homens que nem fechavam os olhos direito, com medo de que algum animal ou algum inimigo se aproximasse. E, na manhã seguinte, algo ainda mais surpreendente aconteceu. As meninas levantaram antes mesmo dos soldados. A mais velha pegou 2 cantis vazios e começou a caminhar em direção ao riacho próximo. A segunda juntou lenhas finas caídas no chão. As menores tentaram ajudar do jeito que podiam. Elas estavam retribuindo. Elas estavam se integrando. Elas estavam se tornando parte da tropa. Foi essa pequena atitude simples, silenciosa, que fez o tenente Alcides dizer: "Estas meninas são nossos anjos." E ninguém discordou. A partir daquele dia, as 5 se tornaram oficialmente conhecidas como os Anjos do Acampamento. O amanhecer seguinte foi diferente. Não havia apenas o barulho habitual da mata despertando. Havia movimento suave, quase coordenado, vindo da área onde as meninas dormiam. O tenente Alcides, ainda sonolento, levantou a cabeça e viu a cena que faria aquele dia entrar para a história da tropa. As 5 pequenas paraguaias estavam trabalhando como se fossem parte do batalhão. A mais velha carregava 2 cantis, um em cada mão, caminhando lentamente em direção ao riacho. A segunda coletava gravetos finos, escolhendo os mais secos. As 2 menores varriam a área próxima à fogueira com ramos largos, afastando folhas para impedir que o vento reacendesse brasas perigosas. E a menorzinha, a que estava entre a vida e a morte, permanecia sentada, mas consciente, observando tudo com olhos grandes e atentos. Nenhum soldado se moveu por alguns segundos. Eles apenas assistiram. Era como ver vida florescendo no meio da destruição. Dias foi o primeiro a reagir, levantando-se e caminhando até elas. "Ei! Vocês não precisam fazer isso", disse ele, sorrindo com gentileza. A menina mais velha olhou para ele com expressão séria, madura demais para alguém tão jovem. Havia algo nos olhos dela que dizia: "Estamos retribuindo." Sem dizer palavra, ela entregou os cantis a Dias e fez um gesto de agradecimento. Ele sentiu um nó subir pela garganta, porque era evidente. A gratidão delas vinha do fundo da alma.
As meninas haviam sofrido tanto quanto aqueles soldados, talvez mais. Tinham perdido família, lar, proteção, mas ali, naquele acampamento improvisado, tinham encontrado algo raro na guerra: respeito. No meio daquela manhã pacífica, porém, algo mudou. O soldado Reinaldo, que cuidava do perímetro do acampamento, apareceu correndo, suado e ofegante. "Movimento na mata!" gritou. "Múltiplos passos. Não somos nós." Os soldados se levantaram num pulo. A leveza do amanhecer desapareceu instantaneamente. Rifles foram erguidos, facas ajustadas às bainhas. A fome e o cansaço eram esquecidos sempre que o perigo surgia, instinto de sobrevivência puro. As meninas congelaram. A menor agarrou o braço da irmã maior. O tenente Alcides ergueu a mão para pedir silêncio absoluto. Então veio o som: folhas amassadas, galhos estalando, um assovio curto. Depois outro. Os soldados sabiam muito bem o que aquilo significava. Reconhecimento paraguaio. Nenhum inimigo fazia tanto barulho vindo em ataque. Era patrulha. Observação. Aproximação. Os brasileiros se espalharam, formando uma linha irregular entre as árvores. A tensão era quase palpável, como se o ar estivesse inchado. E foi justamente nesse instante, em meio ao silêncio tenso da tropa, que algo inesperado aconteceu. A segunda menina mais velha, a das tranças escuras, levantou a cabeça rapidamente e apontou para a direção oposta do som. Depois, colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio, e repetiu o gesto com firmeza. O tenente Alcides entendeu na hora. Eles estão flanqueando. Os soldados se entreolharam. Como ela sabia? Mas não havia tempo para perguntar. O tenente reorganizou toda a linha de defesa com base no alerta da menina. Movimentou homens rapidamente para a lateral, onde ninguém havia percebido o perigo. Reposicionou atiradores. Mudou a formação. E então esperou. Segundos depois, o inimigo apareceu exatamente no flanco indicado por ela. E se não fosse o aviso das crianças, o ataque teria caído sobre a tropa como um golpe certeiro. Os paraguaios surgiram por entre os arbustos, acreditando que aqueles eram os pontos cegos da defesa brasileira. Mas em vez de encontrar homens despreparados, encontraram rifles apontados para eles. O choque foi evidente. Eles não esperavam resistência naquele ângulo. O primeiro tiro brasileiro ecoou como um trovão. Depois outro. E outro. Os inimigos recuaram imediatamente. O som fugiu pela mata, sumindo tão rápido quanto veio. Era apenas uma patrulha de reconhecimento, um teste, talvez, mas poderia ter se tornado um massacre se as meninas não tivessem alertado. Quando o perigo passou, os soldados comemoraram baixinho, mais aliviados do que eufóricos, e então olharam para as 5 meninas, que continuavam juntas, abraçadas, como pequenos pássaros protegidos pela sombra da tropa. O tenente aproximou-se e se ajoelhou diante delas. "Quem ensinou vocês a ouvir assim?" perguntou. A mais velha respondeu em espanhol simples. "A mata fala." Só precisa ouvir. Era verdade. Crianças criadas no interior do Paraguai cresciam ouvindo os sons da floresta e aprendiam a identificar cada ruído: passos, animais, vento, perigo. Os soldados ficaram em silêncio por alguns instantes. Era como se a presença das meninas fosse não apenas um fardo a ser carregado, mas uma proteção que a própria mata havia colocado no caminho deles. Naquele dia, ninguém teve dúvidas. As meninas tinham salvado vidas brasileiras. Ao entardecer, a tropa decidiu reforçar a segurança. As meninas ficaram no centro do acampamento, e um círculo de homens armados as cercou como uma muralha viva. O soldado Peçanha, sempre emocionalmente impulsivo, disse: "Se elas são nossos anjos, então nós somos o céu que protege." Foi uma frase simples, mas se espalhou entre os homens. Pela primeira vez naquela guerra, algo parecia maior do que a própria guerra. E quando a noite caiu, as meninas se deitaram próximas à fogueira. Uma delas cochilou com a cabeça apoiada no braço de Dias.
Outra dormiu segurando a mão de Reinaldo. E a menorzinha, ainda frágil, dormiu recostada no colo do tenente Alcides. Nenhum dos homens dormiu profundamente naquela noite. Mas nenhum dormiu de medo. Dormiram por responsabilidade. Porque sabiam que amanheceria o dia mais difícil daquele acampamento. O dia em que o inimigo voltaria, e dessa vez, não apenas para observar. A madrugada chegou pesada, carregada de um silêncio que não era natural. A fogueira, reduzida a brasas vermelhas, iluminava apenas o centro do acampamento, onde as meninas dormiam encolhidas entre cobertores rasgados. Soldados montavam guarda ao redor delas como sentinelas de pedra. O tenente Alcides, com o rosto marcado pelo cansaço, passava de um lado para outro, atento a qualquer ruído fora do comum. Ele sabia que o ataque viria. Era apenas questão de tempo, e o tempo não demorou. Pouco antes do sol nascer, veio o primeiro sinal. Um assovio curto, seco, vindo da mata densa. Era o mesmo som que antecedeu a tentativa de flanqueamento no dia anterior, mas agora parecia mais próximo, mais urgente. Dias ergueu o rifle instintivamente. Reinaldo se abaixou, analisando a direção do som. A mata estava viva com movimentos imperceptíveis, pequenos demais para olhos cansados, mas claros o suficiente para quem já tinha sobrevivido a dezenas de emboscadas. Eles vêm, murmurou o tenente. Preparem-se. Os soldados se posicionaram em semicírculo, protegendo o acampamento e, principalmente, as 5 meninas paradas atrás deles. Era como se a tropa inteira tivesse sido reorganizada ao redor delas, não por estratégia militar, mas por instinto humano. O segundo sinal veio minutos depois. Um galho quebrando. Depois outro. Depois outro. Passos. Muitos passos. Os paraguaios estavam cercando o acampamento. A tensão cresceu como uma corda sendo esticada até o limite. Os soldados apertavam os rifles com as mãos trêmulas, não de medo, mas de exaustão acumulada. Alguns mal tinham força para levantar o braço, mas sabiam que levantariam se fosse pelas meninas. E então, o ataque começou. Um grito rasgou a mata, carregado de fúria e comando. Os paraguaios surgiram como sombras entre as árvores, avançando em formação rápida, silenciosa e coordenada. Eram muitos, talvez o dobro da tropa brasileira. Vinham de 3 direções. A intenção era clara: romper a linha, pegar os suprimentos e eliminar qualquer resistência. A linha brasileira resistiu ao primeiro impacto. O barulho foi ensurdecedor. Tiros, gritos, galhos quebrando, baionetas chocando-se contra baionetas. A fumaça dos disparos se misturava ao vapor quente da manhã, criando um nevoeiro espesso que dificultava ver qualquer coisa a mais de 10 metros de distância. Reinaldo derrubou o primeiro atacante com um tiro certeiro. Dias entrou em luta corporal com um soldado paraguaio armado com faca. Norato segurou 2 homens ao mesmo tempo, usando sua força bruta para afastá-los da área onde as crianças estavam. E enquanto os homens lutavam, as meninas se juntavam umas às outras, tremendo, mas sem fazer som. A mais velha segurava a menor pelo ombro, como se pudesse proteger, lá com o próprio corpo. O ataque se intensificou. 2 soldados brasileiros tombaram. Outro foi atingido na perna, caindo sem conseguir levantar. A tropa começava a ceder. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um dos paraguaios avançou pela lateral, tentando romper a linha e chegar à área central do acampamento. O tenente viu, mas estava longe demais para impedir. O atacante pulou por cima de um tronco e correu em direção às meninas. A segunda mais velha, a das tranças, gritou: "Atrás!" O alerta fez Dias virar no último instante. Ele correu, tropeçando, arfando, e se jogou contra o paraguaio num impacto brutal. Os 2 rolaram pela lama, golpeando-se com fúria e desespero. Dias levou uma coronhada no rosto, mas resistiu, segurando o braço do inimigo até que Reinaldo chegasse e finalizasse a ameaça. Os soldados brasileiros lutavam
Não por ordem, não por honra. A batalha se arrastou por longos minutos que pareciam horas. Cada avanço inimigo era respondido com pura determinação. Cada queda de um soldado brasileiro era compensada por outro passo à frente. O tenente Alcides, mesmo mancando, entrou na linha de frente quando percebeu que a defesa estava cedendo. Seu grito ecoou pela mata. Ninguém chega nas crianças. Ninguém. Ninguém era um brado vindo das entranhas, mais humano do que militar. Os paraguaios, surpresos pela resistência feroz de um grupo tão pequeno e debilitado, começaram a recuar. Primeiro lentamente, depois mais rápido, até se dispersarem completamente entre as árvores. A emboscada tinha falhado. Aos poucos, o silêncio tomou conta do acampamento. Um silêncio pesado. Um silêncio de sobrevivência. Os soldados caíram sentados, ofegantes, alguns tossindo, outros segurando ferimentos. A luta havia deixado marcas profundas. Havia sangue no chão, lama misturada com suor, cheiro de pólvora no ar. Mas todos estavam vivos. E mais importante, as meninas estavam vivas. O tenente se aproximou delas, ajoelhando-se com dificuldade. A mais velha o encarou com olhos marejados pela primeira vez desde que haviam sido encontradas. Ela chorava. Não de medo, de alívio. Obrigada, murmurou ela, em espanhol hesitante. O tenente colocou a mão sobre a cabeça da menorzinha, que ainda tremia. Não agradeçam. Foi por vocês que lutamos. A tropa inteira ouviu. Homens que já tinham enterrado amigos, perdido família, sofrido fome e febre. Agora olhavam para aquelas meninas como a única coisa boa que a guerra havia lhes dado. No final da tarde, quando o perigo já havia passado e o acampamento foi reorganizado, o soldado Norato disse algo que ficou marcado na memória de todos. A guerra tirou tudo da gente. Mas hoje, por causa delas, a gente lembrou quem somos. Aquele dia não entrou nos livros oficiais. Não virou medalha. Não virou discurso militar. Mas, para os soldados brasileiros que viveram aquilo, e para as 5 crianças paraguaias que sobreviveram graças a eles, aquele foi o dia em que a humanidade venceu a guerra, mesmo que por algumas horas. Os anjos do acampamento continuariam com a tropa até o fim da campanha. 3 delas, anos depois, seriam adotadas por soldados brasileiros. As outras 2 retornariam ao Paraguai, carregando memórias que nunca contaram por inteiro. Mas todas lembrariam daquele dia. O dia em que homens famintos, feridos e exaustos lutaram não pela guerra, mas por elas.